Não vou passar. Entrevistado pode perguntar? Pode. Mas então por que você escolheu contabilidade? Foi a oportunidade que surgiu na época. Então, assim, eu tinha bolsa de 100%. E eu entrei na contabilidade achando que eu ia ver muita matemática. Eu falei assim, se é matemática, eu tô dentro. Sempre gostei de matemática. Eu tô fora. Coisa que a gente não vê nunca, né? Não, é verdade. Tudo é na calculadora. Inclusive, eu tava falando isso ontem com os meus alunos lá no Senac. Todo mundo já tá no finalzinho do módulo, né? Eu dou aula no módulo financeiro. E tá todo mundo no finalzinho do módulo já financeiro. E eu fiz uma pergunta, né? O que eles tinham achado, porque passa por várias áreas, logística, marketing, e aí qual das áreas eles tinham gostado, se tinham se identificado com algumas. E aí todo mundo, a grande maioria tava assim, não, eu tô esperando a parte financeira, porque até agora eu ainda não me identifiquei com nada. Uns falaram assim, não, porque eu quero ir para contabilidade, porque tem a ver com matemática, e é muito disso, assim, a contabilidade não tem nada a ver com matemática. Na verdade, a contabilidade é uma ciência social, né? E a gente vê muito pouco matemática na contabilidade, mas é um dos fatores que levam pessoas a entrar na contabilidade. Entrei muito enganada. E foi engraçado ainda nessa época da prova também, que eu virei pro Rodrigo e falei, Rodrigo, eu tenho uma viagem. Eu vou viajar às vésperas da prova. Ele falou, não tem problema, eu tenho uma amiga no Maracanã, você chega de viagem, vai pra casa dela, dorme lá e estuda com ela o dia todo. Eu falei, como assim? E me passa tudo, que ainda tinha isso. E aí eu passei o dia todo estudando com ela, passando as coisas pro Rodrigo. No dia seguinte fizemos a prova, porque eu cheguei de viagem numa sexta, sábado a gente passou o dia estudando, domingo era a prova. E aí eu virei pro Rodrigo e falei assim, cara, não rolou, com certeza. Não rolou. Ele, não, que isso, vamos esperar sair o resultado. E quando saiu o resultado, que eu e o Rodrigo, a gente foi aprovado, foi assim... Cara... Eu nunca passei num concurso. Eu não sei se isso dá pra equiparar ao concurso, mas a sensação de satisfação foi como se eu tivesse passado no concurso. Pra mim era a mesma sensação. Mas fala um pouquinho, Leili, da sua história como uma bióloga, né, resolveu se tornar empreendedora à frente de um escritório compartilhado. Essa história, acho que ela tem duas reviravoltas, assim, ao contrário do que a Anne contou um pouquinho sobre a escolha dela com relação à formação acadêmica, assim, eu sempre fui uma pessoa muito inclinada a bichos e plantas e continuo, né, uma vez bióloga, sempre bióloga. E também foi uma questão de oportunidade, né, eu paguei a faculdade, trabalhei, enfim, eu trabalhava já no comércio e ralei bastante para conseguir pagar a faculdade, e houve uma oportunidade justamente desse curso, né, de ciências contábeis, de licenciatura em biologia. E eu fui porque eu sempre fui aquela que na adolescência, sexta-feira, assistiu o Globo Repórter, gente. Eu sou essa pessoa. Então, eu fiz, e o meu primeiro estágio, assim, foi na Fiocruz, logo de cara, que, assim, para quem atua na área, assim, a cereja do bolo, foi maravilhoso. Todos os 2 estágios que eu tive lá dentro, assim, foram estágios que me superaram muito, assim, como pessoa. Eu trabalhava com ensino não formal primeiro, e depois eu fui trabalhar com pesquisa mesmo científica num laboratório de entomologia dentro do castelo da Fiocruz, e era uma realização, assim, completa. Apesar da satisfação de atuar na ciência, a ciência, para quem conhece, né, a carreira, assim, ela é muito acadêmica. Então, a gente tem que fazer a faculdade, em regra, a gente faz uma especialização, a gente passa para mestrado, a gente vai para o doutorado, aí você começa a ser alguém, né? Então, assim, aí é que você consegue realmente uma colocação no mercado, você consegue, talvez, passar em um concurso, porque nesse nicho, você tem... todo mundo é muito especializado. Então, você concorre com pessoas a uma vaga que é pouca, né? A gente não tem uma série de... É diferente de uma área, por exemplo, administrativa, que você tem um monte de escritórios. Então, quando você fala de instituições de pesquisa, os teus alvos são muito restritos, né? E a realidade desse profissional que já está formado é a bolsa. Então, a gente não tem um emprego, a gente vive de bolsa,
né? E é bem aquilo que passa no jornal, tá, gente? É assim, do tipo, tantas bolsas foram cortadas. Aquilo ali é a nossa realidade dentro da pesquisa. Então, você viver nessa insegurança, assim, já adulta, já formada, já querendo os teus objetivos de viver, né, a sua vida de forma independente. Então, isso angustia muito. E para somar, né, para piorar, eu sou moradora de Campo Grande, para quem conhece o Rio de Janeiro, Zona Oeste, né? E as instituições em que eu atuei, fiz mestrado na UFRJ, lá na Ilha do Fundão. Então, assim, tudo envolvia mais de 1h30 de ônibus para ir e para voltar. Na época eu brincava assim, eu já tinha feito outra faculdade, só o tempo que eu fico dentro do ônibus. E minha última atuação na ciência foi como um cargo técnico, bolsista também no Inmetro, e eu consegui ir mais longe ainda, né? Eu fui trabalhar em Xerém, morando em Campo Grande. Então, tudo isso, assim, era muito desgastante, assim. E eu me vi numa seara, quando eu terminei o mestrado, que eu só tinha 2 opções. Ou eu seguia o caminho do doutorado, que é o caminho lógico ali para quem atua nesse segmento, ou eu desistia e ia dar aula como muita gente tenta. Eu cheguei, inclusive, a ser voluntária num programa que tinha no Inmetro, né? Sempre gostei de ensinar. É uma coisa que eu tenho desde criança, assim, minhas irmãs foram, acho que, para o jardim de infância já alfabetizadas, e eu atuei, enfim, dando aula de microbiologia nesse colégio como voluntária, num curso técnico. Então, era uma opção. Só que, nesse meio do caminho, surgiu uma terceira via, vamos dizer assim, que seria uma oportunidade de empreender. Então, o que me seduziu nesse caminho foi a possibilidade de estar perto de casa, coisa que eu nunca tinha conseguido na vida. Iludida, né? Achei que eu seria dona do meu tempo. Essa é a maior ilusão do empreendedor. Aí o empreendedor fala assim, nossa, eu vou trabalhar perto de casa, eu vou ser dona do meu tempo. Então a gente tem essa ilusão, né, de que a gente vai ser dona do nosso tempo. E iniciei ali a minha jornada do empreendedorismo dentro de uma oportunidade. Acho que é aí que a gente se assemelha, porque aí foi dentro de uma oportunidade que surgiu. Então, o meu primeiro empreendimento, na verdade, não foi o coworking, por isso que eu disse que tem 2 reviravoltas nessa história, foi num segmento de acessórios femininos. Então, eu constituí uma marca. Primeiro, eu comecei vendendo algumas peças já ali no finalzinho do mestrado, para conhecidos, para sentir, né, o mercado, mas depois que eu finalizei, eu realmente abri uma loja de acessórios femininos. Só fazer duas ponderações nessa história aqui. Eu acho que a sua experiência com a insegurança que o bolsista tem te preparou para a insegurança que o empreendedorismo também tem. Sim. Porque assim como o bolsista não sabe o dia de amanhã, quem está empreendendo também não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. E aí, às vezes a gente inicia o ano, né, como foi o ano de 2020, com muita expectativa, né, a gente sempre inicia o ano com aquela esperança de um ano melhor, de um ano de conquistas, e aí vem uma pandemia. Então, assim, o ano de 2020 foi esse exemplo da insegurança do empreendedorismo. E acho que foi o ano mais desafiador para qualquer empreendedor, né? Sim. Porque do nada você tem todo um planejamento para o teu ano. Na nossa empresa, por exemplo, a gente tinha planejamento de crescimento e seria o ano da Baby Heróis 2020. E de cara veio a pandemia, de cara. Então, assim, foi para se reinventar. Se reinventar. E o empreendedor é isso. Tem que se reinventar o tempo todo, porque senão o mercado vem e te engole. Exatamente. Então, esse ponto da insegurança, né, que eu acho muito interessante. E a gente lida com isso, né, e eu acho que você falou duas coisas, né, que eu acho que quando a gente vai empreender, ninguém fala pra gente. Primeiro, que o empresário não tem horário. Não. Né? A gente acha que você vai começar a empreender
E por várias vezes, quando eu estava empreendendo, eu ficava assim, caramba, eu tenho que voltar a trabalhar de carteira assinada, porque de carteira assinada você trabalha dentro do seu horário, você tem fim de semana, você tem férias. Você tem férias. O que é? É de comer? São as férias. Você tem as férias e você vai para casa e não pensa no trabalho, porque alguém vai fazer isso por você. Então, duas coisas que você falou aí que me chamou a atenção. Uma, né, que deixo aqui o alerta para quem vai empreender. Primeiro, você não vai ter dia nem hora para trabalhar e você vai lidar sempre com uma insegurança. Então, você vai ter que aprender a lidar com as inseguranças e a melhor forma de você lidar com isso é você ter um planejamento financeiro sólido, né? Sim.